pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para gravar uma videoaula para vocês a respeito da técnica de destilação simples. Então a gente pede que vocês façam anotações e qualquer dúvida podem perguntar no momento da aula, a gente esclarece e enriquece a discussão. Vamos lá? Bem, pessoal, o processo de destilação são de dois tipos, do tipo simples e do tipo fracionado. Então eu tenho destilação simples, que é aplicado para misturas homogêneas do tipo sólido-líquido. Então, quando eu tenho uma mistura homogênea do tipo sólido-líquido, eu uso a destilação simples para separar o sólido do líquido. Bem, eu poderia separar de outra forma que não fosse da destilação simples? Poderia. Poderia fazer uma vaporização, uma evaporação, é o que acontece nas salinas. Mas aí, nesse caso, eles não recuperam o solvente. Se eu quiser recuperar o solvente, eu tenho que fazer uma destilação simples. Naqueles países árabes, eles fazem, a água potável deles vem a partir da destilação da água do mar. Então, eles querem recuperar o solvente, não é o sal que interessa, é a água que interessa. Então, nesse caso, eles fazem a destilação simples, porque eles recuperam o solvente. Agora, se eu tiver uma mistura homogênea formada por vários líquidos, 2 ou mais líquidos, então eu vou precisar fazer uma destilação fracionada. É que na montagem entre essa e essa, na fracionada, a gente usa uma coluna de fracionamento, que vai ajudar a reter as frações líquidas. Quer dizer, os componentes líquidos, usando a coluna, permite que saia um de cada vez, sem misturar muitos líquidos, porque eles acabam rompendo a tensão superficial e saindo mais de um líquido, eles acabam saindo por arraste mesmo. Então, quando você usa a coluna de fracionamento, você dificulta a saída do líquido menos volátil, certo? Então, vamos inicialmente à destilação simples, e a gente vai fazer de duas formas. A destilação simples a vácuo, quer dizer, a pressão reduzida, e a gente vai fazer também a destilação simples a pressão normal. Quando é que eu uso a pressão reduzida? Quando eu quero separar o sólido do líquido, mas eu não posso, por exemplo, atingir uma temperatura muito alta. Acontece muito quando a gente está recuperando ou separando princípios ativos, principalmente de vegetais, que o calor acaba decompondo esses princípios ativos, e quando a gente faz essa destilação a vácuo, a gente abaixa bem a temperatura de ebulição, que acaba favorecendo a separação, sem danificar esse princípio ativo. Ok? Então vamos aos materiais que a gente vai usar para destilação simples. Então vamos lá, pessoal. No início de qualquer montagem, o primeiro passo que a gente vai fazer é separar o material a ser utilizado. E nessa separação a gente procura separar os materiais metálicos dos materiais de vidro, para evitar um choque, para evitar uma quebra do material de vidro. Então aqui nós temos, para a montagem, suporte universal. A gente vai precisar de 3 suportes universais, Então eles estão aqui. A gente vai precisar de garras, Essa garra é uma garra contendo mufa, e essa daqui são garras que eu preciso utilizar uma mufa separadamente dela, não vem já com a própria garra. Tenho aqui uma manta de aquecimento, uma forma para aquecer os líquidos sem a necessidade de fogo, uma manta elétrica que processa o aquecimento.
E aqui a gente tem as vidrarias, né? A gente tem aqui um balão de destilação, ou balão de Engel, né? Que é esse balão, né, de fundo redondo com uma saída lateral, né? Tenho aqui um condensador de tubo reto, né, que a gente vai utilizar. Tenho aqui termômetro com a rolha, né? Tenho aqui um funil para colocar a solução dentro do balão. Tenho aqui uma proveta para medir volume da solução que eu vou destilar. E tenho aqui um Kitasato para fazer uma destilação a vácuo. Bom, primeiro passo na montagem, né? Vou colocar aqui balão. Antes disso, eu vou pegar a solução. Então, antes de colocar o balão na manta, eu já coloco a solução com o balão fora da manta, de forma a evitar que haja qualquer respingo na manta. Então, o procedimento diz para utilizar 150 mililitros de uma solução a 5% de sulfato de cobre. Então, eu vou pegar aqui um funil de haste longa. Esse funil tem que ultrapassar aqui a saída lateral do balão e vou transferir a minha solução. Então ali eu coloquei 100 mililitros, vamos colocar mais 50 mililitros da solução. Então 100 mais 50, a gente vai ter aqui os 150 mililitros, né, pedidos para a destilação. Então a gente tem aqui o balão, né, na manta. Vou colocar aqui a garra no suporte universal e com essa garra aqui eu vou prender esse balão. Quando a gente está montando, a gente vai conferir, né, esse espaço aqui para ver se eles estão paralelos, né, a haste aqui do balão com, né, a haste do suporte universal. E vou olhar o que? Nesse sentido ou nesse sentido, de forma a ver se existe também o alinhamento. Bom, feito isso, eu vou pegar outro suporte universal, né, para fixar o condensador. O condensador aqui, né, o que a gente deve fazer? A gente deve introduzir as mangueiras, né, no condensador. Então, introduzi a mangueira. Agora vou introduzir aqui a outra mangueira. Sempre que a gente for utilizar um condensador, o que a gente vai fazer? A entrada de água no condensador deve ser feita o quê? Pela entrada inferior, de forma que ao sair aqui em cima, ele preencha totalmente esse espaço entre o tubo interno e o externo com a água ou com o fluido de resfriamento. Bom, feito isso, a gente vai prender esse condensador na garra. Sempre que a gente fixa um condensador na garra, a gente deve procurar o que? Colocar essa garra na parte intermediária aqui entre as duas extremidades do condensador. Então é o seguinte, olha, sempre que a gente for fazer a montagem, né, eu esqueci de falar no início, mas a gente deve o que? Começar a montagem se preocupando com os pontos, com aquilo que a gente vai precisar da bancada. Primeiro, para essa montagem, para ligar aqui a água no condensador, eu vou precisar da torneira.
tá? Outra coisa, para a saída da água do condensador, eu preciso, né, da pia, de forma que a água que entrou para o resfriamento tenha um local para sair, que vai ser a pia. E para esta montagem, como é uma destilação a vácuo, eu preciso aqui o que? Do meu ponto de vácuo, né? Para poder fazer então a ligação ao, né, Kitasato. Então aqui, olha, né, posicionei, vou introduzir aqui o condensador no balão sem provocar, né, tensão nessa haste do balão, porque se eu provocar tensão aqui, a tendência é ela quebrar, né? Uma outra coisa também é o que? Tenho que me preocupar aqui com a tomada, né? Esta manta aqui é uma manta 220, então eu preciso ter aqui o que? Uma tomada, né, também 220, a gente tem a 110 e a 220. Bom, então fixado aqui o condensador, eu vou introduzir agora o Kitasato na saída lateral do Kitasato. Vou introduzir também com o Kitasato fora da montagem a mangueira, e aí então eu introduzo, né, esse Kitasato ao condensador, né? Então, feito isso, eu vou ter aqui, né, essa extremidade da mangueira ligado na linha de vácuo, né, ligado aqui ao condensador. O importante é sempre que essa saída lateral do Kitasato esteja voltada para cima, né? Porque se ela estiver para baixo, conforme condensa o líquido, né, ele vai ser puxado para a linha de vácuo, né? Então, minha gente, olha, a aparelhagem está montada, né? Então está pronto para a gente ligar a bomba de vácuo, né, fazer vácuo no sistema e ligar a manta tomada e, né, começar o aquecimento. Bom, então só recordando a montagem. Então nós temos aqui um suporte universal, uma garra que está prendendo o balão de Engel ou balão de destilação. Aqui em cima a gente tem o termômetro para fazer a leitura da temperatura, né, dos vapores que estarão saindo, né, durante a destilação. É importante o posicionamento do termômetro. O bulbo do termômetro tem que coincidir com essa saída lateral aqui, para estar medindo neste ponto a temperatura dos vapores. Bom, como a gente vai fazer vácuo no sistema, né? A gente precisa, né, prender esse termômetro para evitar que, se às vezes a rolha está meio, o furo da rolha está um pouco maior, ela pode, o sistema a vácuo pode puxar o termômetro para o fundo, né? Então aqui ele estando preso, a gente não corre esse risco. Ligando a esta saída lateral aqui do balão de Engel, a gente tem aqui o que? Uma rolha conectada ao condensador, né? No condensador tem aqui, olha, a entrada de água pela parte inferior, a saída de água pela parte superior. Fixando esse condensador, eu tenho aqui uma garra, né, e uma mufa, né? Mesma coisa aqui, olha, tenho o condensador conectado ao Kitasato, onde a gente vai fazer vácuo por aqui, ó, tá ligado a linha de vácuo, então vai diminuir a pressão aqui de dentro, fazendo com que o líquido ferva a uma temperatura inferior ao ponto de ebulição da água na pressão ambiente, né? Bom, acho que falei tudo, né? Esse então Kitasato está ligado também a um suporte universal, de forma, né, que ele fixe aqui o Kitasato e impeça tensão no sistema. Então, olha, uma outra coisa, né? A gente falou inicialmente, né, do alinhamento da aparelhagem. Por que que é importante,
né, alinhar essa aparelhagem. Primeiro, eu acho que ela fica mais bonita, né? E segundo, e mais importante, é que se esse condensador não estiver bem alinhado com essa saída lateral aqui do balão, vai gerar tensão e corre-se o risco de quebrar esta solda aqui do balão, né? Bom, feito isso, a gente vai ligar esta manta à tomada. Então, olha, para que uma ebulição uniforme, evitar um superaquecimento, a gente vai colocar aqui, olha, uns cacos de porcelana dentro do balão. Então, sempre que a gente for fazer um aquecimento de um líquido, é importante colocar, né, os cacos de porcelana. Então, conectei a tomada, vou ligar a manta, né? Essa manta eu ligo, né, ao máximo no início, né? Foi ligado a bomba de vácuo e aí então eu vou abrir aqui, né, a linha de vácuo, né? Vou abrir também o que? A água para fazer o resfriamento aqui no condensador. A água esteja circulando, mas eu não preciso ter uma vazão muito grande da água, né? Porque senão é um desperdício muito grande, né? Agora a gente tem que esperar um pouco para que a temperatura se eleve até a temperatura, né, de ebulição na pressão que se encontra o sistema, de forma que comece então a ebulir o líquido. Então, olha, a gente fez, né, uma destilação a pressão reduzida. Nesta destilação a gente conseguiu que a água entrasse em ebulição e saísse os vapores de água a 61 graus. Agora a gente desligou o sistema de vácuo para fazer o quê? Uma destilação a pressão normal, né? Com isso, a ebulição, né, que estava ocorrendo aqui dentro a 61 graus, ela parou, né? Por quê? Porque agora a pressão dentro do sistema é a pressão ambiente. Então agora o que acontece? Esse líquido vai ser aquecido até o ponto de ebulição aqui em Campinas, que é por volta de 98 graus. Então a hora que a temperatura chegar aos 98 graus, o sistema vai voltar a destilar. Então, quando estava fazendo destilação a vácuo, estava aproveitando o quitassato, né, ligado aqui ao sistema de vácuo, então ele reduzia a pressão dentro do sistema. Como agora a gente vai destilar a pressão normal, eu tirei o quitassato e coloquei um Becker, né? Então, o que acontece? A pressão aqui dentro do sistema é a mesma pressão atmosférica, né? Então, por isso que a temperatura tem que chegar ao ponto de ebulição, né, aqui em Campinas, para que o líquido volte a destilar.
Então, nesse sistema, né, a gente tinha aqui uma solução azulada de sulfato de cobre, né, onde o soluto, sulfato de cobre, o solvente, água, né, e no processo de destilação, né, a gente utiliza, né, quando tem por objetivo aproveitar tanto o soluto quanto o solvente. Então, para obter o soluto, né, eu ao final, quando eu parar a destilação, destilo, não deixo secar o soluto aqui dentro, né, eliminar todo o solvente, pego uma solução ali bem concentrada, transfiro para uma cápsula de porcelana e deixo então ocorrer a cristalização. A fase líquida, o solvente, a água, está saindo aqui, olha, incolor, né? Está saindo aí a água e eu posso aproveitar essa água, que é uma água destilada. Bom, então, como a gente já completou aí, né, já fez a prática aí de destilação, agora a gente vai desligar o sistema e vai então terminar. As dúvidas que vocês tiverem aí, né, durante a aula, vocês perguntem aos professores. É isso então, pessoal, a gente espera que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem e vocês podem também nos perguntar e enriquecer o momento da aula durante a discussão, ok? Até a próxima videoaula.